Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e eu vim aqui para dar as minhas considerações sobre essa questão de doutrinação na sala de aula e o Escola Sem Partido. Há uns 2 anos atrás eu gravei um vídeo sobre o Escola Sem Partido, na verdade fiz mais de um vídeo porque eu fui na época questionado por algumas pessoas, com certeza com limitações intelectuais, então eu fui extremamente mal compreendido e recebi uma chuva de ódio de pessoas que efetivamente não entenderam lufas do que eu disse e não apresentaram nenhuma evidência ou nenhuma resposta aos meus argumentos. Enfim, eu não vou aqui explicar novamente o projeto da Escola Sem Partido ponto a ponto. Eu analisei naquela época o projeto original do Najib, né, que foi proposto pelo Magno Malta, que, enfim, depois, sei lá, sofreu alguma modificação. O próprio Najib falou para mim que eu estava com má vontade com relação ao projeto, mas, enfim, eu vou pontuar aqui de novo, for dummies, ok? De uma maneira bem rápida, objetiva, o melhor que eu posso fazer, tá certo? Primeiro ponto, eu nunca neguei que existe doutrinação nas escolas, dependendo do professor ou dependendo de qual é o conteúdo, tá? Isso daí existe com toda certeza. Eu mesmo denunciei doutrinação religiosa nas escolas, de alunos sendo obrigados a rezar Pai Nosso, sendo que às vezes eles nem são cristãos, e se você não quiser rezar, você fica fora da sala de aula, ou seja, uma tremenda de uma humilhação ou de um constrangimento pro aluno. Então eu mesmo denunciei doutrinação, então quem sou eu para dizer que não existe doutrinação? O meu problema é o quanto isso é prioritário para resolver os problemas da educação brasileira. Porque será que a gente está tendo realmente um problema crônico de doutrinação esquerdista nas escolas? Ou será que as pessoas simplesmente estão pegando casos pontuais, fazendo aquele viés de confirmação, ou seja, pegando aqueles casos que confirmam o que eu digo, filmando, colocando na internet, fazendo um escarcéu, um frenesi maluco, e aquilo não representa nenhum por cento do que a gente tem nas escolas. Então, não é que isso não é um problema, a questão é o quão isso foi colocado como um cavalo de batalha inútil, chuto eu que com objetivos eleitoreiros, e o quanto isso é realmente um problema generalizado da educação nacional. Para isso você precisa fazer estatística, para isso você tem que fazer um levantamento, você precisa pegar uma amostragem, você precisa fazer, sabe, uma demonstração do que está acontecendo isso. Ficar pegando caso isolado, estudo de caso, é evidência anedótica, tá? E é um absurdo você fundamentar decisões, especialmente decisões legislativas, em evidência anedótica. Por favor, gente, vamos ser um pouquinho mais científico pra gente fazer certas afirmações, sabe? Custa fazer uma coisa dessa? Claro, custa, dá trabalho, né? E ninguém quer ter esse trabalho. É mais fácil ficar disseminando esse tipo de pensamento. Segundo ponto, eu não sou contra o projeto em si, eu só acho que ele não é prioritário para resolver os problemas da educação nacional. E principalmente, se o projeto fosse só sobre partido, ou seja, não deixar os professores fazerem campanha partidária ou campanha de lado político nas salas de aula, eu não veria problema nenhum com o projeto. O problema é que o projeto fala de doutrinação, não especifica o que raios é uma doutrinação, não dá limites sobre o que poderia ser essa doutrinação e coloca de responsabilidade dos pais e dos alunos determinar o que é doutrinação ou não. Isso para mim é extremamente perigoso. O que raio os pais sabem sobre doutrinação ou sobre o que deve ou não ser ensinado em sala de aula, a menos que os pais também sejam professores, e aí se eles forem professores provavelmente vão ser contra esse tipo de coisa. O meu problema não é com o fato da questão partidária, o meu problema é porque ele deixa numa massa amorfa de ideias o que seria uma ideologia, o que seria essa questão de doutrinação, e que no fim das contas pode entrar qualquer coisa. Tá, então este é o meu principal problema, e é isso que não está especificado no projeto original do Najib. Terceiro problema, e agora eu não estou falando especificamente do que está escrito no projeto do Najib, mas eu vejo as pessoas que defendem o Escola Sem Partido falando que o professor tem que ter o direito de ensinar os dois lados. Quais dois lados? Dois lados do quê? Por exemplo, se você vai pegar uma aula de ciências, a única explicação biológica para a origem da biodiversidade é a evolução. Se você quer colocar os dois lados, sabe, você vai ter que inventar um lado que não existe. Ah, mas tem o criacionismo, tem o design inteligente. Isto não é científico. Então, se você quiser ensinar criacionismo e design inteligente em aulas de religião, você pode fazer isso. Agora, você não pode fazer isso em aulas de ciência. Então, que raio de dois lados é esse? Ah, você quer ensinar que nazismo é de esquerda. Se você quiser fazer uma discussão dentro da academia científica sobre o nazismo ser de esquerda ou direita, você faça. Você publica um maldito de um artigo e você faz uma discussão num congresso
congresso, num simpósio de história, sei lá onde você quer fazer. Agora, quando você está falando de livro didático e para material de escola e mesmo de faculdade, você tem que ensinar aquilo que está de acordo com a corrente historiográfica vigente. Você não pode ficar ensinando coisa aleatória, tá? Então, se você ensinar que nazismo é de esquerda, você está errado. Você pode até dizer que existem algumas correntes minoritárias que não são levadas tão a sério dentro da academia, que dizem que o nazismo é de esquerda, mas que a maioria dos historiadores considera isso uma loucura. É isso que o professor tem que falar, do mesmo jeito que com relação à evolução biológica, tem algumas pessoas que não acreditam em evolução. Ponto. É isso que o professor tem que falar, não tem que ficar explicando teoria criacionista, que nem teoria é, não tem que ficar explicando, é porque o nazismo é de esquerda, não sei o quê, porque isso é enganar os alunos, isso tá errado, isso não tá dentro da atribuição de um professor de ensino médio, ensino fundamental, e nem de um professor de faculdade, dependendo do curso. Que dois lados vocês querem ensinar? Quais dois lados? Então isso me parece uma desculpa para doutrinar pessoas. Ou seja, a pessoa que está querendo que não se doutrine, na verdade quer doutrinar sob o seu ponto de vista. Então quer ter o direito de ensinar que nazismo é de esquerda e não é para ter esse direito, quer ter o direito de ensinar criacionismo em sala de aula e não é para ter esse direito, quer ter o direito de dizer que a escravidão não foi tão ruim assim e que o homem branco está isento de todos os problemas, porque o homem branco nem pisou na África e os escravos mesmo se auto-escravizavam, que você não tem que ensinar esse tipo de coisa na escola. Então quais são os raios dos dois lados vocês querem ensinar? Me explica, me fala, que raio de dois lados aí vocês querem ensinar, sabe? Ou isso não é uma desculpa para doutrinar os alunos também, para o outro lado que você acha que é o mais adequado? Quarto, e agora a gente vai falar sobre prioridades nos problemas do ensino brasileiro. Qual é o preparo dos professores da rede pública, principalmente, porque essas discussões de escola sem partido é principalmente com relação à rede pública. Qual é o preparo dos professores, não nas grandes metrópoles e grandes capitais, mas principalmente nos lugares afastados? Quem é contratado nos concursos públicos para ocupar esses cargos? Dependendo de como for em escola municipal, às vezes nem concurso público tem. Vai o professor que tiver. Tem falta de professor de matemática no mercado. Aliás, falta um monte de professor. Aliás, falta escola. Aliás, as escolas muitas vezes têm condições precaríssimas para ensinar os alunos. Então, como que você quer que o professor se vire dessa forma? Tem professor que ensina criacionismo em sala de aula, que duvida da evolução e que ensina isso livremente há décadas. Tem professor que discorda do aquecimento global, que acha que é tudo uma invenção dos globalistas e ensina isso em sala de aula. Eu recebo mensagem disso semanalmente na minha fanpage. Óbvio que eu não vou ficar fazendo isso como um cavalo de batalha, porque afinal de contas, isso também é uma evidência anedótica. Por que isso acontece? Porque você tem uma falha na formação deste professor. O curso de licenciatura, da atualização, da busca de fontes confiáveis, da própria universidade que formou aquele professor, sabe? Porque se ele saiu dizendo que o aquecimento global é mentira, porque provavelmente foi uma porcaria de curso que ele fez, ou ainda que ele tenha o direito de achar que o aquecimento global é mentira, mesmo fazendo um bom curso, se ele está ensinando isso em sala de aula é porque ele não fez uma boa licenciatura, porque senão ele saberia que ele não pode ficar fazendo isso. Ele tem que falar que a academia científica concorda que o aquecimento global existe e a maior causa dele é o efeito humano. Os professores, em sua maioria, já não têm um preparo prévio, muitas vezes não tem nem curso superior, tá? Dependendo de qual é a cidade, dependendo da onde eles dão aula, dependendo de qual é a especialidade que está faltando. Muitas vezes essas aulas são dadas por professores eventuais, porque nem tem quem preencha essas vagas. Hoje você tem essa questão das redes sociais, do WhatsApp, do Facebook, as pessoas recebem essas informações e o professor não sabe rebater, porque na época que ele fez faculdade, você só tinha os meios de comunicação normais para se informar. Eles não estão preparados para receber os questionamentos dos alunos que vêm da internet e escutam, sei lá, um vídeo do Olavo de Carvalho ou de qualquer um desses youtubers aí que são seguidores dele, que só leem os livros do Olavo de Carvalho, que não leem os outros livros, né? E o professor fica chocado, porque ele nunca recebeu essa argumentação, então ele não sabe como reagir. Então você precisaria fazer cursos de atualização para os professores, atualização de redes sociais, atualização nas respostas, na contra-argumentação com relação a essas novas narrativas que não possuem respaldo acadêmico. Eu, por mim, colocava uma tabela de perguntas e respostas até em livro didático. Eu chegava no livro didático e colocava principais argumentações contra, principais respostas e refutações dessas argumentações, que é mais ou menos o que eu tento fazer na minha série PCR Evo, com relação à evolução. Eu não estou ali querendo atacar o criacionismo, querendo atacar o design inteligente. Nessa série eu estou querendo
querendo apenas explicar o que a ciência fala sobre evolução, baseado em perguntas e em argumentos contra que as pessoas fazem. É isso que o professor tem que fazer. Isso não é tomar lado. Isso é simplesmente ensinar ciência, que é a função de um professor de ciência. Os professores mesmo não sabem buscar fontes confiáveis, muitas vezes eles caem nessas conversas de WhatsApp. Um professor que nega o aquecimento global hoje, um professor de geografia, por exemplo, é provável que ele tenha inclusive caído em fake news científicas que ficaram sendo espalhadas por aí por professores com pouquíssima credencial acadêmica que ficaram dando entrevista na mídia. Então os próprios professores precisam aprender onde buscar fontes confiáveis, onde ver o que é fake news e o que não é, entendeu? Ou seja, eles precisam ter uma base acadêmica, que é um problema das universidades hoje, principalmente as particulares do Brasil, que não dão esta base para as pessoas. Mas não é exclusivo das particulares também. Tem muita universidade pública do Brasil que não ensina os alunos a questionarem, os futuros professores a questionarem, tampouco ensina eles como é o método acadêmico de pesquisa e como que você faz teste de hipótese, como que você verifica se a informação é confiável ou não. Então a gente tem um problema circular. O professor é mal formado, que vai formar mal os alunos, e os alunos também vão vir de casa com esses questionamentos que eles não sabem fazer, e aí, enfim, vira um ciclo vicioso. Quinto problema, eu acho que é o quinto, sei lá mais que numeração que eu tô. Ninguém respeita o professor mais em sala de aula. Isso que está acontecendo hoje, da falta de respeito dos professores, é uma mudança em vários aspectos. Tem uma mudança legal com respeito ao ECAD, que isso daí já era discutido até pelo Pierluigi na época, que ele falava que hoje o professor meio que está de mãos atadas porque ele não pode fazer nada com relação ao aluno. Soma-se isso a um próprio processo mental dos novos pais, ou seja, dos pais de crianças hoje, que muitas vezes usam a escola como depósito, ou seja, eles depositam o filho lá e eles esperam que os professores façam tudo. Façam não só a instrução do aluno, como também a educação civil, a educação moral e tudo isso dos alunos. Aí, como eles se eximem de responsabilidade e depois eles vão ver o que o aluno está aprendendo, discordam do que o aluno está aprendendo e vão brigar na escola. E aí o professor perde mais credibilidade ainda. E isso não tem a ver com nada da questão do ensino. O Paulo Freire, que está nas escolas, que o Paulo Freire nunca falou que o professor não era para ter autoridade na sala de aula, que era para ser desrespeitado em sala de aula e que era para o pai ter mais autoridade na sala de aula, ou o aluno tem mais autoridade na sala de aula do que o próprio professor. Ele falava só que o professor também pode aprender com o aluno. E isso é verdade. Qualquer relação é uma relação de dupla troca. O professor ensina mais do que aprende, mas ele também pode aprender com o aluno, com a realidade do aluno, com as coisas que ele não tem como saber. O Paulo Freire dizia que o professor tem que tentar buscar a realidade do aluno para poder aproximar o conteúdo da escola da realidade do aluno. Ele não estava falando que é para você abrir mão do currículo escolar e ensinar qualquer coisa, fazer o aluno escolher o que quer aprender, ou muito menos que o aluno pode ser indisciplinado e que por isso o professor tem que aceitar qualquer coisa. Então, essas coisas que estão acontecendo de falta de autoridade do professor na sala de aula, isso não tem a ver com formação de professor, não. Isso tem a ver com a formação dos filhos pelos pais. Isso tem a ver com algumas leis desastradas que foram aprovadas e que impedem que o professor possa fazer qualquer coisa na sala de aula, perdendo toda a autoridade. Isso tem a ver com a direção das escolas, que com medo, no caso de escolas particulares, de perder os alunos, e nas escolas públicas, com medo de tomar uma sanção, uma advertência ou qualquer coisa assim, acabam abaixando a cabeça e fazendo as coisas acontecerem. Aliado à precariedade da escola pública, aliado ao mau pagamento dos professores, aliado a uma série de coisas que vão desmotivando o professor a tentar fazer alguma coisa de boa, porque ele não tem respeito, não tem autoridade e ganha mal. Aí você chega e fala, quer saber? Trabalho insalubre do cacete, eu não vou fazer mais isso. Ou vou fazer nas coxas de qualquer jeito, sabe? Não sou pago pra isso. Tem professor que é agredido em sala de aula, que toma murro, que toma porrada, que toma facada, que toma tiro em sala de aula e nada acontece, sabe? Tipo, puxa, coitado do professor. E ainda tem gente que fica relativizando, falando, o professor mereceu, porque não sei o que, não soube ensinar, porque tava doutrinando. Olha isso! Olha a loucura que entrou essa porcaria desse discurso de relativização, essa nova narrativa livre da doutrina da esquerda. Olha o que entrou a ponto de relativizar uma agressão física a professores, a educadores, sabe? Isso é uma aberração. Quando você vai ver esse tipo de coisa, isso não tem a ver com doutrinação, isso não está contemplado no projeto do Najib, aliás, isso não está contemplado em projeto nenhum que eu saiba, pelo menos, e nem no plano de governo do candidato que ganhou a eleição, sabe? Então, eu sinto muito, sabe? Você ficar falando que o problema da educação no Brasil é a doutrinação na sala de aula, é ser
profundamente ignorante. Quem fala isso nunca pisou numa maldita sala de aula ou está pegando a parte pelo todo. Teve uma experiência ruim, uma experiência negativa, sabe? Porque tentou ensinar uma coisa na sala de aula que não era para ter ensinado, que talvez não seja o correto mesmo, está se fazendo de perseguido, se fazendo de vítima e está julgando que todo mundo passa por isso, ou seja, evidência anedótica, interesses pessoais legislando em causa própria. E isso leva a um outro ponto. Não adianta ficar falando que os alunos estão sendo doutrinados, sendo que o professor mal consegue dar aula. Então, novamente, não estou dizendo que não existe doutrinação, mas será que esse é o problema da educação nacional? Este é o problema que precisa ser combatido como prioritário? O que me leva ao sexto ponto. Eu não estou dizendo que só porque não é prioritário, que não deve ser combatido. É óbvio que a gente tem que evitar a doutrinação na sala de aula. Só que as pessoas estão efetivamente dizendo que este é o grande problema, quando não é. E isso eu posso afirmar com 100% de certeza, não é. Isso daí deveria estar no fim da fila de prioridades da educação nacional. Não é por isso que eu estou dizendo que não é para ser feito nada. Agora, precisa ser colocado um limite escrito no papel do que é doutrinação e do que não é, o que é ideologia e o que não é. Porque as pessoas estão confundindo, por exemplo, o ensino de diversidade sexual, e não é estimular a criança a ser gay, a ser trans, é simplesmente evitar que as crianças demonstrem preconceito com os amiguinhos que muitas vezes são homossexuais ou são transexuais. As pessoas acham que isso é doutrinação, quando simplesmente isso é tentar conscientizar os alunos de coisas que eles vão encontrar no mundo, coisas da realidade, sabe, que existem, e principalmente para evitar o preconceito que os alunos trans e homossexuais vão sofrer. Então, se não for especificado na lei quais são os limites dessa doutrinação, o que raios é doutrinação, isso vai ser andar para trás, isso vai ser um retrocesso, vai ser um atraso, vai acabar sendo lei da mordaça, que é o que o pessoal está falando. Se o pai pode fazer uma denúncia, se o aluno pode fazer uma denúncia do que é doutrinação e o professor vai tomar um creu, isso vai simplesmente tirar mais ainda a autoridade do professor, que é um dos problemas principais que está acontecendo em sala de aula hoje, que eu vejo um monte de gente falar contra, porque os alunos agora, porque os professores perderam autoridade na época dos militares, só que está fazendo defesa de um projeto de lei que vai tirar mais ainda a autoridade dos professores. Então não é questão de ser contra o projeto e também não é a questão de achar que ele não deve ser votado. É só uma questão, e isso eu falo com todo conhecimento de causa, de que não é prioritário no ensino nacional e principalmente está escrito de forma vaga. Isso precisa ser melhor explicado na lei para evitar exatamente desmandos aleatórios e irresponsáveis de uma série de fatores que estão ali, como, por exemplo, os pais dos alunos, os próprios alunos, o Ministério Público de cada uma das cidades. E por último, um recado para você, amigo professor. Não fique fazendo apologia, seja a ditaduras da esquerda, seja a ditaduras da direita. Não fique começando aula com fora Temer. Não fique fazendo aula dizendo que o Lula tem que ser solto. Não fique fazendo campanha pro Bolsonaro em sala de aula. Sabe, não faça esse tipo de coisa. Tenha bom senso. Ainda que fora da aula ninguém possa impedir ele de fazer isso. Talvez não seja necessário uma lei para proibir isso. É necessário sim uma formação de licenciatura melhor para que os professores entendam que eles não podem ficar fazendo isso. Fica o meu apelo aqui para o meu amigo professor. Tenha bom senso. Se você é professor de ensino fundamental e ensino médio, evite ficar falando de partidos políticos. Evite ficar passando pano para ditadura, seja qual for. Quando você está falando de faculdade, no ensino superior, aí a gente está lidando com adultos, eventualmente a gente pode ter ali uma certa discussão. O professor às vezes tem liberdade para colocar um pouquinho mais seu posicionamento. Especialmente dependendo do curso, dependendo de qual é a disciplina que ele está dando. Agora, ficar ensinando que nazismo é de esquerda, ficar ensinando que aquecimento global é mentira, ficar ensinando criacionismo, ficar ensinando que a escravidão no Brasil não foi tão ruim assim, que o holocausto não existiu, que o homem não foi à lua, que a terra é plana, ou sei lá qualquer outra coisa, isso não tem nada a ver com partido na escola, isso não tem nada a ver com doutrinação esquerdista, direitista, centrista, taxista, o que quer que seja, isso tem a ver com enganar os alunos. Uma aula de educação sexual para evitar a gravidez na adolescência, para evitar a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, sabe, para evitar preconceito contra homossexuais e transexuais, tá? Isso não tem nada a ver com doutrinação esquerdista, tem a ver com impedir que os alunos tenham um conhecimento que vai ser importante para eles como cidadãos e como seres humanos. Acredito que esse tenha sido um bom resumo. Compartilhe este vídeo.
Se você gostou do que eu falei, inscreva-se no meu canal, me procure nas redes sociais, tá? Eu sou o Pirula. Se você gosta de temática científica, de temática nerd, etc., eu recomendo as camisetas da Doppel Store. Essa daqui é uma camiseta da minha lojinha, tá? Essa aqui, ó, a evolução das baleias. Tem outras camisetas também muito bonitas, muito lindas, que com certeza vocês vão gostar e vão achar alguma que interesse para vocês. E usando o link que está aqui na descrição, você participa de uma promoção em que você compra 4 camisetas e ganha mais 3 de brinde, ou seja, levando 7 camisetas pelo preço de 4. Beleza? Então é isso aí, um abraço, a gente se fala na próxima e falou!